Turbinol. Tudo sobre automobilismo com Renato Cantarino. Há exatos 50 anos, o Brasil passava a ser também o país do automobilismo. Foi no dia 10 de setembro de 1972 que Emerson Fittipaldi conquistou o primeiro título da Fórmula 1, triunfo pioneiro do país na categoria máxima do esporte a motor. Então, hoje é o dia ideal para publicar uma entrevista inédita que fiz com o Emerson no dia 9 de março de 2015. Na época, o Brasil havia acabado de protagonizar um vexame internacional, fazendo com que a Fórmula Indy cancelasse a primeira etapa da temporada daquele ano, que seria realizada no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília. Porém, as obras prometidas não foram concluídas a tempo. Na verdade, só agora, no segundo semestre de 2022, que o Autódromo de Brasília deve voltar a receber corridas. O bate-papo com o Emerson seria o primeiro de uma série, com os principais nomes do automobilismo nacional. No entanto, a rádio na qual eu trabalhava naquela ocasião já estava se preparando para deixar de transmitir as corridas de Fórmula 1 ao fim de 2015. Com isso, a série de entrevistas foi engavetada e eu guardei essa conversa sob 7 chaves nos últimos 7 anos. Ouça a entrevista até o final, pois tem um bônus especial. Ele é o piloto brasileiro mais bem-sucedido na história do automobilismo mundial. É bicampeão da Fórmula 1, campeão da Indy, vencedor de 2 edições das 500 milhas de Indianápolis. E por causa dele, o Brasil entrou no mapa dos esportes a motor. Filho, pai, irmão, tio e avô de pilotos. O seu sobrenome se confunde com a história do automobilismo nacional. Também foi dono da única equipe brasileira de Fórmula 1. É claro que estou falando de Emerson Fittipaldi. Como ele é o maior entusiasta do automobilismo verde-amarelo, vamos conversar sobre o fim do Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde em 1978 ele conseguiu um heróico segundo lugar, pilotando o carro de sua própria equipe de Fórmula 1, a brasileira Copersucar Fittipaldi. Emerson, já começo agradecendo por aceitar o convite para esse papo. E para você, qual é o impacto da falta de um autódromo no Rio para o automobilismo brasileiro? Olha, Renato, é um prazer estar conversando com você. Eu acho que a história, é importante voltar ao passado, né? O Rio de Janeiro foi um dos líderes das primeiras corridas de Grand Prix antes de existir a Fórmula 1, quando nos anos 20 já existia o circuito da Gávea, que era chamado Trampolim do Diabo, né? Passava na Avenida Niemeyer, que é exatamente como está hoje a Avenida Niemeyer, beirando o mar, subia a Rocinha, que era a subida da Tijuca, né? E descia do outro lado até o canal e chegando lá em Leblon, né? E essa era o circuito assim, aonde meu pai, quando tinha, imagina, 16 anos de idade, viu a primeira corrida de automóvel na vida dele. Ele morava em Santo André, teve que pegar um trem, ele era escoteiro e assistiu o circuito da Gávea, né? O Trampolim do Diabo, onde corriam as Auto Unos, as Alfa Romeos, Bugatti, etc. Na época, Barão de Tefé, inclusive tem uma foto, o Santos Dumont sentado no carro do Barão de Tefé antes do larga do circuito da Gávea nos anos 20. E a tradição do automobilismo do Rio de Janeiro, obviamente com o Autódromo de Jacarepaguá, que era um autódromo excelente, tanto para a Fórmula 1 quanto para a Indy, foi feito um oval. E, infelizmente, o Brasil fez o contrário do que qualquer outro país faria, né? Quando houve a possibilidade de fazer os Jogos Pan-Americanos, o prefeito do Rio de Janeiro, que já tinha construído um oval, que já estava um autódromo lindo, em vez de colocar, né, dentro do autódromo que dava de instalações de esporte e outros terrenos da prefeitura, áreas que eram públicas da prefeitura, para poder fazer a Praça Olímpica, né, o Campo Olímpico, com as várias modalidades, resolveram destruir o Autódromo do Rio. Foi destruído o Autódromo de Jacarepaguá para construir o Parque Olímpico. E nós vimos no ano passado, em 2014, os russos fizeram exatamente o inverso. Dentro do Parque Olímpico,
lá na Rússia, o Parque Olímpico de Inverno, foi feito um autódromo. E, obviamente, o custo muito mais baixo para o país, para o estado, para a cidade. E nós sempre vamos na contramão do que é o bom senso aqui no Brasil, infelizmente. Então, a necessidade do Rio de Janeiro ter um autódromo, tem a história do Rio de Janeiro, hoje em dia o único autódromo assim top no Brasil é Interlagos. Seria uma maravilha a gente ter uma segunda opção no Rio de Janeiro, com tanta história do automobilismo aí no Rio de Janeiro. É lamentável que a gente não tenha. Temos que lutar para ter um autódromo no Rio de Janeiro, sem dúvida. Emerson, as principais categorias do automobilismo mundial tiveram etapas em Jacarepaguá: Fórmula 1, Indy e MotoGP. O Autódromo Carioca também recebia etapas das categorias nacionais de ponta, como Stock Car e Fórmula Truck. Porém, as mais prejudicadas foram as categorias regionais, que são responsáveis por formar novos talentos. Você acha que o fim do Autódromo do Rio compromete o futuro do Brasil no automobilismo mundial? Olha, eu acho que o automobilismo de base, o automobilismo de formação, de novos talentos, de novos pilotos, obviamente atrás de qualquer autódromo nível internacional, você vai ter assim um comércio, uma abertura de novos empregos, você vai empregar muita gente no automobilismo, essa gente que vai viver do automobilismo, que vai ter esse trabalho. Nós vamos descobrir novos valores no Rio de Janeiro, perto do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, gente que vai vir competir no Rio de Janeiro e que vai ter chance de entrar no esporte como o automobilismo, que hoje, em nível internacional de promoção, depois do futebol, é o esporte mais importante. Aliás, é o esporte que trouxe o maior número de campeonatos mundiais para o Brasil, mais do que a seleção brasileira, mas eu acho que o futebol é o futebol brasileiro, nós temos toda a admiração pelo futebol, e o automobilismo já está estabelecido no mundo, né? O piloto brasileiro hoje que sai fora do Brasil já tem uma tradição, tem um prestígio como jogador de futebol brasileiro. Então é lamentável que o Rio de Janeiro não tenha um autódromo onde você vai ter essa cadeia, né, de empregos, de desenvolvimento, de novos talentos com chance de fazer um kartódromo, obviamente do lado, aonde crianças hoje, a partir de 6, 7 anos, já podem começar a competir de kart para um dia ter o sonho de chegar à Fórmula 1. Por que não? Pode ter um campeão mundial ou campeões mundiais no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O potencial sempre existe, nós temos que dar chance. E agora então é para matar a saudade, Emerson. Qual é a melhor lembrança que você guarda do Autódromo de Jacarepaguá? Olha, eu tenho tantas lembranças do Autódromo de Jacarepaguá. Antes de eu ir para a Europa, no meu último ano aqui no Brasil, eu lembro correndo de Fórmula V, com o Fit V, aí eu ganhei o Campeonato Brasileiro, e com tanta gente importante do Rio de Janeiro participando, né? Eu acho que o Ricardo Ascar, tanta gente bacana que correu aí no Rio de Janeiro com a gente que tem história no Rio de Janeiro, do automobilismo, né? E é uma pena que não existe mais isso, é uma pena que nós não damos chance aos novos pilotos, aos jovens que estão no Rio de Janeiro querendo correr. E eu acho que essa época da Fórmula V foi uma época muito feliz para mim no Autódromo do Rio de Janeiro, onde tivemos muitos amigos, muita gente correndo. E obviamente, em 1978, quando eu cheguei em segundo lugar com o Copersucar, foi uma grande festa poder o Grande Prêmio Brasil chegar em segundo com um carro brasileiro, com uma equipe brasileira. Então, eu acho que a gente tem que lembrar, né, na época de Norma Casari, Bob Sharp, e aí em diante, né, gente tão bacana que corria, que dedicava para o automobilismo carioca, né, tanto tempo, tanta paixão, né? E você acredita que o Rio de Janeiro terá um autódromo novamente? Eu acho que tem um acordo firmado, né? Esse acordo tem que ser cumprido, nós não sabemos quando que vai ser cumprido, e realmente, se a gente voltar na história do Rio de Janeiro, é lamentável que nunca nós tínhamos motivo de ter perdido o Autódromo de Jacarepaguá. Foi assim, eu acho que foi uma coisa assim totalmente insensata perder o Autódromo do Rio. Lamentável para o automobilismo brasileiro, automobilismo internacional. Nós temos que lutar, todos nós, para ter um novo autódromo no Rio. Pode contar comigo,
que eu estarei a favor do novo Autódromo do Rio de Janeiro, com quem for que fizer, com o governo que for, sempre vai ter meu apoio e tenho certeza o apoio de todos os automobilistas brasileiros. Emerson, muito obrigado pela entrevista e por tudo que você fez e ainda faz pelo automobilismo brasileiro. Muito obrigado e conta comigo se você precisar, estou à disposição. E aquilo que eu falei na reportagem, começou com o circuito da Gávea, nós não podemos deixar isso embora. Não. Forte abraço, Emerson. Obrigado, Renato. Tchau. Para encerrar essa homenagem aos 50 anos do primeiro título de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, resgatei um áudio histórico daquele feliz 10 de setembro de 1972. O saudoso Wilson Barão Fittipaldi, primeiro grande narrador de automobilismo no Brasil, teve a honra de transmitir ao vivo pela Rádio Jovem Pan o título do próprio filho. Confira. Eu sou o Renato Cantarino e te abasteço sempre aqui no Turbinol com conteúdo exclusivo de automobilismo. Um forte abraço e até!